Boa noite. Somos alunos cursantes do curso Bacharel em Administração Pública. Vamos fazer a apresentação do seminário aqui. O tema do nosso grupo é Aspectos de Regulação Internacional do Petróleo, o caso Brasil. Disciplina Gestão de Regulação, professora Gisele Guzmão, acadêmico sou eu, Maurício, o Edilei, o Edivaldo, Lívia, Thaís e Thaísa. Primeiramente, vamos entender um pouquinho o que é a regulação do Estado. Regulação, uma das formas de intervenção do Estado na economia. Surgiu naturalmente e é mais antiga que o próprio Estado Democrático de Direito. Existem diferentes alternativas e mecanismos para sua implementação. Em razão de vários modelos e estratégias, regulatórias adotadas, cada caso requererá poderes específicos do Estado ou que este atua à imagem e semelhança dos mercados. O que se pretende é evitar que a desigualdade crescente entre os agentes e os setores da economia provoque uma excessiva concentração que no limite conduziria à desigualdade. O que é isso aí? Regulação do Estado. Vivemos em constante regulação feita pelo Estado sobre todas as pessoas. Vou citar um exemplo prático. Você tem seu automóvel, mas para você poder dirigir e locomover nesse automóvel, você precisa ter habilitação e precisa estar com o documento desse veículo em dia. Se não tiver, você não pode estar no trânsito. Então, isso é uma forma que o governo encontrou de regular essa questão de ter o carro e poder conduzir. Se tratando do tema agora que é, no caso, o petróleo, nosso grupo, o petróleo tem um peso enorme na economia e nas relações, desde com a política em todo o mundo. O avanço da exploração do petróleo no Brasil é hoje um processo muito complexo, com implicações e dimensões que no passado não era considerado. Uma breve história aqui do petróleo, de como foi a regulação e surgimento e a exploração do petróleo no Brasil. A indústria do petróleo brasileira deu seus primeiros passos na década de 30 do século XX, quando em meio a um contexto de disputas ideológicas entre grupos nacionalistas e empresários, os denominados extremistas, foi criado pelo então presidente Getúlio Vargas o Conselho Nacional do Petróleo, CNP, tendo este órgão como principais objetivos declarar a utilidade pública do petróleo, disciplinar a importação, exportação, transporte, distribuição e comércio do petróleo bruto e seus derivados no território nacional e, por fim, regulamentar a indústria refinação de petróleo importado e produzido no Brasil. A criação da CNP foi a primeira iniciativa da estruturação e regulamentação da exploração do petróleo no Brasil. Em 1946, foi iniciada a campanha O Petróleo é Nosso, a qual impulsionou a promulgação da Lei nº 2004 de 1953, a qual instituiu o monopólio da exploração do petróleo, refino e do transporte de derivado pelo petróleo brasileiro, SA, a famosa Petrobras, criada pelo referido diploma legal. Então, está aí um breve contexto da história do petróleo no Brasil. Lembrando que a Petrobras, no início, o que ela fazia? Ela não explorava tanto petróleo no Brasil, ela comprava. Por quê? Porque era barato. Aí quando veio a crise lá nos anos 70, devido ao barril ter subido, saiu de 20 dólares, foi para 400 dólares, então não comprava mais, não deu para comprar mais. O Brasil viu a necessidade, de ter que explorar mais com intensidade o petróleo. E a partir daí veio mais crescimento e mais desenvolvimento nessa área do petróleo no Brasil. A Lei 9.478, de 6 de agosto de
1997, doravante Lei do Petróleo, reafirmou o monopólio estatal do petróleo da União em todas as atividades da indústria, relacionada ao artigo 177 da Constituição. Lei do Petróleo criou a Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural, a ANP, em seu artigo 7, na qual seria a autarquia de natureza especial responsável pela regulação do petróleo, gás, biocombustível e derivados. O que fez? Sendo que antes aí, quem era responsável por fazer isso? Era a Petrobras, né? Uma agência aí do governo, né? Estatal do governo. E depois o que o governo fez? Criou essa agência reguladora, que é a ANP, que é responsável até hoje, né, para fazer esse controle, essa regulação de como é extraído, como é produzido, como é exportado, todos os meios de políticas, né, dentro do petróleo. A ANP é a reguladora desse processo no Brasil. De 1997 a 2000, a produção nacional do petróleo alcançou níveis invejáveis. Passou de 841 milhares de barris por dia para 1.459. Tal fato se deve fundamentalmente a dois fatores: a produção offshore na bacia de Campos, o forte crescimento da indústria de máquinas, equipamentos e naval, principalmente no final do ciclo. O que aconteceu? O Brasil investiu em tecnologia, né? A Petrobras procurou investir mais em tecnologia, melhorou sua forma de extração do petróleo, procurou explorar mais campo, né? E conseguiu extrair mais petróleo. E com isso também trouxe mais especulação, mais investidores, mais curiosos para tentar, né, tirar proveito disso aí. Esse crescimento veio crescendo cada vez mais, né, o petróleo no Brasil, e com a descoberta da reserva do óleo do pré-sal, gerou uma onda de expectativas e especulações globais, onde apresentava grande potencial para novas descobertas. Foi a partir dessa descoberta, o governo começou a avaliar a necessidade de alteração do marco regulatório, com o objetivo de aumentar a participação e controle da União nos futuros empreendimentos. A estimativa é que o Brasil atingisse o patamar de produção equivalente aos maiores exportadores de petróleo do mundo. Essa expectativa motivou a revisão do modelo de concessão de blocos instituído com o advento da Lei Petróleo, para que fosse assegurado ao Estado mais do que apenas renda econômica na forma de tributos, royalties e participações especiais, pois se tornou imperativo garantir a propriedade de porte daquele hidrocarbureto para a União. Então, o pré-sal? Quando veio o pré-sal, foi descoberto o pré-sal, o Brasil saiu na frente dos outros. Por quê? A maior parte do pré-sal não está dentro da área brasileira. Ele está fora. Então, 200 milhas, né, de exploração, que é a área costeira do Brasil, o pré-sal está fora. O Brasil, ao perceber, ao encontrar esse local onde tinha o petróleo, ele pediu, né, autorização às Nações Unidas lá e conseguiu ser autorizado a explorar isso. Só que, então, foi criado os meios de partida, né, por ser explorado uma área que não é uma área brasileira, uma extensão, né, uma plataforma mais afora, ele tem essa obrigação, foi criada a lei de pagar os royalties, que é destinado aos estados. Uma porcentagem da arrecadação bruta disso aí é destinado aos estados. Instrumento normativo do direito do mar encontra-se Convenção de Genebra, 1958, e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Essa aqui, Nações dos Estados Unidos, que é uma que regula. Então, aqui o Brasil fez um pedido, né, para que fosse explorado o pré-sal, e o Brasil ganhou esse direito. Lembrando que isso ainda é estudado até hoje e pode ser revisto, né?
No ano de 2009, foram enviados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional os projetos de lei, 4 projetos de lei, sendo o primeiro constituído a Lei Máxima do novo modelo exploratório, regime de partilha de produção. Após o devido processo legislativo, a apresentação de emendas, foram aprovadas as leis 2.276 de 2010, concessão onerosa, e 2.304 de 2010, criação do Pré-Sal e Petróleo S.A., e a 2.351 de 2010, que modelo de partida e produção fundo social. Esse aqui é o que eu falei anteriormente, está referindo aqui aos ROD. Então o que o Brasil fez? Ele criou a lei para regulamentar, regulamentar toda essa forma de exploração e a divisão dos ROD referido à extração do petróleo, que é o pré-sal. Diversos indicadores podem auxiliar a compreensão da importância estratégica do petróleo na matriz energética. Primeiramente, por ser ela a fonte primária mais importante para viabilizar toda a logística do suprimento e comercialização de todos os demais produtos e serviços. Quando a gente fala aqui em matriz energética, a gente pode perceber que o petróleo ele está em tudo, quase tudo, mas na maioria tudo. Por isso que ela é a principal matriz energética e desde lá dos anos 30 foi colocada ela para o governo naquela modelo lá que era o desenvolvimento industrial, que ia segurar aquela coisa, aquela base do desenvolvimento. Eles procuraram uma matriz energética. E a matriz energética escolhida naquela época foi o petróleo. E o petróleo, que é matéria-prima para vários produtos, vários tipos de coisas que a gente usa aí. Está na sola do sapato, está no combustível, está na caixa de isopor, está em tudo aí. Então, é a principal matriz energética. Revela-se imprescindível para a produção industrial, a petroquímica, na pesquisa avançada e tecnologia como denominante e propulsora de uma vasta cadeia de suprimento e fornecedores de diversos setores da economia nacional. Tudo o que fez do petróleo é matéria-prima mais importante dos países industrializados do século XX. É possivelmente ainda a maior relevância geopolítica e estratégia atual. Então, atualmente, o petróleo é uma das maiores disputas política e econômica do mundo, no geral. E o Brasil teve o privilégio de estar aí entre os 10, e pode ser que cresça muito mais, mesmo porque esse pré-sal aí tem grande produção. De 2002 para cá só vem crescendo o número de produção por barris. Atualmente, os campos exploratórios do petróleo no Brasil encontram-se localizados antes das 20 milhas marítimas. Pode-se perceber a estreita relação entre o direito do mar e o viés econômico. Vale dizer, portanto, que o direito marítimo não apenas sofre grande influência da economia internacional, como interage diretamente com o interesse público e as demandas dos agentes econômicos e usuários do espaço e serviços marítimos. Então aí dá para entender esse resumo, essa finalização aí, que o petróleo hoje é o produto, vamos dizer assim, o produto mais comercializado, mais disputado pelos países que buscam ser país industrializado, que é país industrializado, Tá aqui as referências, finalizando aqui o trabalho. Muito obrigado, boa noite.